Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, irmãos, hoje nós vamos concluir o estudo do pastor André Flores, que foi o nosso primeiro estudo, sobre a alimentação, concluindo, o caminho que nós estamos indo. Por que Deus está tentando reeducar o nosso paladar? Porque nós estamos indo para a grande batalha, a batalha do Armagedon. E nós precisamos entender o porquê que Deus está tentando tirar alguns tipos de alimento da nossa vida, principalmente o alimento cárneo, Porque nós estamos indo para uma batalha onde não vai ser uma batalha de guerra, de arma, mas sim uma batalha mental, onde nós precisamos estar, sim, com a mente lúcida, com a mente saudável, para que nós possamos fazer as escolhas corretas, as escolhas certas, como o espírito de profecia fala, tudo aquilo que diminui a força física, mental e espiritual faz a gente não ter discernimento e faz a gente tomar as escolhas erradas. E é por isso que nós precisamos ter uma mente lúcida. Depois desse estudo, viu, irmãos, eu vou trazer alguns estudos aqui de um médico falando a questão da mente, como que nós devemos e precisamos deixar a nossa mente limpa, pura, O que suja a nossa mente, o que ocorre se a gente sujar a nossa mente. A ciência já fala sobre isso. E nós vimos também no estudo passado sobre aquele ex-satanista, que hoje ele é adventista do sétimo dia, ele se converteu ao cristianismo e a gente viu ali claramente que o inimigo ele exige desde o ventre da mãe que a mãe já seja vegetariana restrita, para que a criança venha com uma mente saudável, com uma mente lúcida para os afazeres dele. E ele sabendo disso, irmãos, por isso que ele está colocando um monte de porcaria aí para a gente comer, porque ele sabe para onde nós estamos indo, para a batalha do Armagedon, certo? Então hoje o estudo é a conclusão, É a conclusão disso. Então assim, eu fiz algumas anotações aqui de novo, tá? Preste muita atenção no que ele vai concluir o estudo ali, tá? Falando da batalha do Armagedon. Que essa batalha não é de bombas, como eu disse, mas sim da mente do ser humano. Preste atenção, irmãos, quando ele faz uma pergunta. Como estar preparado para essa batalha? Preste atenção quando ele falar isso. Como estar preparado, então, para essa batalha? E você vai ver que a conclusão é sim a gente mudar a nossa alimentação, para que a nossa mente possa estar lúcida, para que nós possamos ter discernimento, para que nós possamos fazer as escolhas erradas. Porque o Espírito de Profecia fala, se a gente tem uma mente doentio, uma mente não saudável, automaticamente, irmãos, a gente vai fazer as escolhas erradas. O Espírito de Profecia fala sobre isso. Eu já li esses textos aí, nos vídeos passados, para quem quiser ver. Então, a importância, sim, de nós termos uma mente lúcida. E como eu disse, você acha que é à toa, irmãos, que Satanás está colocando um monte de porcaria para a gente comer, um monte de porcaria para a gente assistir? Não sei se vocês viram na descrição do vídeo passado, do ex-satanista, Veja o testemunho dele todo. E ali ele fala que Satanás está colocando na televisão, nas músicas, na alimentação, tudo de ruim para deturpar nossa mente, para que a gente venha fazer as escolhas erradas. Uma pergunta que eu quero deixar aqui no ar, irmãos. Você acha que é à toa que o nosso mundo está do jeito que está, caminhando cada vez pior e não melhorando? Você acha que é à toa?
Só para a gente pensar. Agora, irmãos, preste muita atenção nisso, quando ele vier a falar de 3 grupos. Os que amam a verdade, os que odeiam a verdade e os indiferentes. Os que amam a verdade são os quentes. Os que odeiam a verdade são os frios. O pior são os indiferentes, irmãos, que são os mornos. As pessoas que acham que não tem nada a ver, as pessoas que às vezes lê na Bíblia, no espírito de profecia, dizem, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí é fanatismo, isso aí é exagero, não é bem assim, não. Cuidado com isso, irmãos. Esses são os mornos, os indiferentes, os que dizem que são cristãos, mas não guardam os mandamentos de Deus. Esses são os indiferentes. Os que dizem que amam a Cristo, que amam a Deus, mas fazem do seu estilo de vida, do seu jeito. E a gente não pode fazer do nosso jeito, irmãos. Nós temos que fazer do jeito de Deus. Então, qual desse grupo nós fazemos parte? Qual desse grupo você faz parte? Então veja aí, preste atenção em cada detalhe que ele vai falar ali, porque é muito importante, porque é para lá que nós estamos indo. E é por isso que Deus está reeducando o seu povo, para que nós possamos, irmãos, conseguir vencer, para que nós possamos ter as decisões corretas, fazer as decisões corretas. Veja aí. A contrafação da Trindade, a falsa adoração, o falso Pentecoste, o tempo do fim das 3 mensagens, todo esse mega conflito, como é que o Apocalipse chama? Armagedon. Armagedon. Armagedon está ligado com a planície de Megido, e era uma cidade na planície de Esdraelon, na região de onde? Do Carmelo. A batalha do Armagedon não se refere a um conflito literal que vai acontecer no Oriente Médio com bombas, isso, aquilo, outro. Não. O próprio caráter dessa batalha final está acontecendo agora e se intensificando dia a dia. A pergunta que fica é: como estar preparado para a maior batalha de todos os tempos? Como? Deus está dando a indicação. Eu tenho um chamado profético para você. Para você ter mente pura, corpo limpo, e assim estar preparado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para os maiores enganos satânicos. Jesus disse: surgirão falsos cristos, com falsas profecias, que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Agora nós temos aqui só 3 grupos: os que amam a verdade, os que odeiam a verdade, e o grupo mais triste, que são os indiferentes. Os que amam a verdade são os quentes, os que odeiam a verdade são os frios, e os indiferentes são os mornos. Com todo engano da injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, o profeta Elias, ele subiu no monte, chamou todo o povo a ele e disse: ei, até quando? Ei, até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar coxando entre 2 pensamentos? Até quando? Até quando? Se Jeová é Deus, sigam a Jeová. Se esta palavra de Deus é a verdade, é a profecia, sigamos esta verdade. Se Baal é Deus, se é este mundo que você quer seguir, siga este mundo. Agora, se Jeová é Deus, sigamos a Jeová e a sua verdade. Só que o triste é que nos dias de Elias,
Diz, porém, o povo o quê? Nada respondeu. Pergunta que eu faço para você hoje. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Você vai ficar entre os que amam a verdade e vão dizer, Senhor, aqui eu estou disposto para te servir. Eu não sei como, ajuda-me. Você vai estar entre os que odeiam a verdade? Não, se você odiasse a verdade, se você aqui não estava. Mas talvez você esteja e fique entre os indiferentes. Eu não estou nem aí para essa mensagem que esse pastorzinho está pregando aí. Qual vai ser a tua decisão hoje? Eu oro a Deus em nome de Jesus. Esteja entre os que amam a verdade. Amém. Quantos gostariam de estar entre os que amam a verdade? Erga sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para orarmos. Querido Deus, sela essa mensagem, essa verdade em nosso coração, pelo Teu Espírito, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Bom, é interessante, né? Eu penso assim, sabe, irmãos? É bom é primordial a gente estudar, a gente conhecer mais as coisas, a gente saber de fato por que aquele texto está ali. Por que o Espírito de profecia fala que aquelas pessoas que estão meio convertidas em relação em comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles? Bom, irmãos, eu penso que as pessoas que vão se afastar do povo de Deus são os ímpios, são o joio, são, as pessoas que não serão salvas. Opa, mas peraí, a questão, a relação ali que o Espírito está fazendo tem a ver com a questão da carne. E aí, irmãos, a gente vai estudando o porquê, né? E aí a gente vai indo, a gente vai na ciência, a gente vai na medicina, a gente vai entendendo o porquê que Deus está tentando tirar essa alimentação hoje, irmãos, dos nossos dias, e não na época de Jesus. Porque, como eu já disse no estudo passado, o contexto da época de Jesus é diferente do nosso contexto. Na época de Jesus, irmãos, não havia tantos antibióticos para injetar na vaca, não havia tantos, não havia nenhum antibiótico, para injetar na vaca, hormônios, nos animais, aonde isso está vindo para nós e fazendo mal para nós. Então, o contexto da época de Jesus é diferente do nosso contexto. Não é porque Jesus comia carne que hoje nós vamos comer. Porque hoje Deus está pedindo para a gente não comer mais. E não é só o alimento carne, entende? É o alimento carne, leite, seus derivados. E eu vou trazer aqui nos estudos agora para frente, os estudos científicos. O que a ciência fala sobre esses alimentos? Por que Deus está tentando tirar esses alimentos de nós hoje? A ciência mostra o porquê. De tão mal, irmãos, que certos tipos de alimento, está fazendo mal para nós hoje. E torno a dizer, você acha que é à toa isso? Você acha que é à toa? Não é. Porque como vocês viram aí, nós estamos indo para a batalha, a última batalha, a grande batalha do Armagedon, onde nós precisamos ter uma mente lúcida para fazer as escolhas corretas. Não pense que será fácil, irmãos, pois será a maior provação que o ser humano vai passar. Não vai ser fácil. E é por isso que Deus está falando, meu filho, preste atenção, você precisa ter uma mente lúcida, uma mente saudável, para você fazer as escolhas corretas. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus está mostrando, está pedindo a nós. Só reforçando aqui o texto que o pastor leu de 2 Tessalonicenses 2:10, que diz assim: e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos,
Eles vão ser destruídos porque não aceitaram, nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Opa, existe uma questão de salvar aqui. Então, pessoas que não amam a verdade, pessoas que não seguem a verdade, não serão salvas. Então são coisas que a gente precisa pensar, irmãos. Se está escrito, e contra fatos não há argumentos, está escrito, irmãos. A gente precisa crer nisso, a gente precisa confiar mais em Deus, porque está escrito. Se Deus está pedindo para a gente não comer mais certos tipos de alimento, a gente precisa obedecer, mesmo que seja difícil, porque não é fácil. Jesus já disse isso, meus filhos, não vai ser fácil. Não é fácil a caminhada cristã, mas é o único caminho. Não é lá em Mateus que fala que a porta é estreita e poucos entram por ela? O que significa a porta estreita? De que é fácil? Se é estreita é porque é difícil. Mas a questão é, irmãos, a gente precisa estar no processo de santificação. Nós estamos no processo de santificação que leva a vida toda. Mas nós precisamos estar no processo. A gente não pode estar estagnado, parar. Lembra que o pastor disse que nós precisamos estar caminhando? Não é porque Deus deu Levítico 11 que a gente vai parar por ali, não. Porque vem agora o espírito de profecia e Deus fala, abandona isso. É para vocês abandonarem. A gente precisa prestar atenção nisso, irmãos. Nos detalhes. A gente precisa abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. A pergunta é, em meio a todas essas verdades que estou trazendo para vocês, qual vai ser a tua postura diante de tudo isso? Vai seguir a Deus e naquilo que Ele está nos revelando? Ou vamos continuar seguindo o nosso próprio eu, nossas próprias vontades, os prazeres da carne, os prazeres do corpo carnal? Qual vai ser a nossa postura, irmãos? Qual dos grupos nós faremos partes? Os que amam a verdade? Os que odeiam a verdade? Ou os indiferentes? Eu não ligo para isso aí não tem nada a ver, como o pastor falou, né? Eu não dou importância para o que esse pastorzinho está dizendo. Que essa não seja a nossa decisão, irmãos. Que a gente possa ser os quentes. A mudança. Eu quero a mudança. Eu não consigo, mas eu vou tentar. Eu não consigo, mas eu não vou desistir. Essa é a caminhada, irmãos. Entenda o pano de fundo que é o grande conflito. Nunca se esqueça disso. Nós estamos numa grande batalha, numa grande luta entre o bem e o mal. Satanás não vai deixar a gente em paz, irmãos, até a volta de Jesus. Mas a questão é, a gente não pode estagnar, parar no meio do caminho. Eu não consigo, eu não posso, Para com isso, continue caminhando, você consegue, Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio que você consegue, você vai conseguir, eu vou conseguir. Não desista. Esse é o grande segredo. Não desista. Continue caminhando. Não pare no meio do caminho. Você pode dizer, irmãos, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não importa. Você pode. Você pode dizer, isso é fanatismo, isso é extremismo, Júlio, isso é exagero, Júlio. Você pode dizer isso. Mas a verdade está aí, irmãos, bem diante de nós, pois está escrito.
está escrito. A gente precisa parar com esse negócio de não tem nada a ver, não tem nada a ver, sendo que está escrito. Quando está escrito, irmãos, não há argumentos, está escrito. A decisão é sua. A decisão é sua de querer aceitar o que está escrito ou não. O contexto está errado, não é isso que o Espírito de Profecia quer estar dizendo. Bom, eu prefiro acreditar no que está escrito. E se está escrito, não há argumentos. O que vamos fazer? Qual vai ser a nossa decisão? Seguir a Deus? Morrer para nós e deixar Jesus reinar em nós? Ou seguir o meu eu? Os meus prazeres é que importa. De qual grupo nós vamos fazer parte, irmãos? Os que amam a verdade, os que odeiam a verdade ou os indiferentes? A decisão é sua, a decisão é minha. Que Deus os abençoe e nunca se esqueça, a gente vai vencer, nós vamos conseguir. Eu vou trazer, irmãos, nos próximos estudos, as revelações que Deus está me dando, que está mostrando a mim, depois que aconteceu aqueles comentários, como Deus é maravilhoso na minha vida, pelo menos é o que eu estou enxergando, como Deus, Ele cuida de mim. E por isso que eu trago essas verdades para vocês, porque eu creio naquilo que eu estou lendo. Eu creio num Deus poderoso que cuida de nós. Irmãos, que Deus os abençoe e nunca se esqueça, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Mas o meu maior desejo é ver você, enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia, esperando pra